Bom, pessoal, fiz aqui na sequência mesmo, tá? Só quebrei o vídeo em dois, né? Aí eu fiz na sequência mesmo para fechar o cálculo, tá bom? Lá do HP. Então vamos lá. Vou só compartilhar com vocês aqui e a gente tem a comparação, por exemplo, aqui, ó. Valor de revisão. O valor de revisão é na mesma lógica, tá? Passei para vocês o arquivo no vídeo anterior e eu fiz as separações, comparação entre alternativas para cada critério. Por exemplo, o kill de relação ao mob, preferência muito forte. Vou botar um amarelinho aqui, ó. Já o mob em relação ao kill é 1/7, é o inverso, né? Aí você tem, por exemplo, aqui, mob em relação a up, preferência moderada. O mob tem preferência moderada em relação ao up. Moderada é 3. Tabelinha que coloquei no vídeo anterior, tá? O inverso, up em relação ao mob, 1 dividido por 3. Pode usar 4 casas depois da vírgula. O kill, por exemplo, em relação ao up, é preferência absoluta. Kill em relação ao up, preferência absoluta, é 9. O inverso, up em relação ao kill, é 1/9. Tá? E aí o kill em relação ao mash, de acordo com aquele texto, a kill de preferência moderada em relação ao mash, 3. E o inverso, né? O March em relação ao Kild é 1/3. Ó. Aqui. E a gente vai preenchendo de acordo com aquele texto que eu coloquei para vocês na última oportunidade. Por exemplo, o March em relação ao Mob, o March é preferência forte em relação ao Mob. É 5. O Mob em relação ao March, 1/5. O March em relação ao Up, ó, marcha de preferência moderada em relação ao Up. É 3. O inverso, up em relação ao macho, 1/3. Isso tudo de acordo com aquele texto que a gente tem, que eu botei na última vez, que eu marquei por cor, comparação entre alternativas, esse critério é o valor de revisão. A gente faz a mesma coisa para o critério valor de seguro e para, na comparação entre alternativas, potência. E fazemos também a comparação entre os critérios, que está aqui, ó. Comparação entre os critérios, essa tabelinha aqui, ó. Todos os critérios na linha, todos os critérios na coluna, e você faz a normalização, tá certo? Que eu também expliquei no vídeo anterior. Lembra das médias? Então, vou marcar as médias aqui em vermelho, ó. Tem a média aqui, tem a média aqui, tem essa média aqui, ó. Tem essa média aqui, estou tudo marcando em vermelho. Ó. E tem essa média aqui, que é da última comparação entre alternativas, critério potência, marquei em vermelho. Marquei tudo em vermelho das médias. Ó. De normalização, comparação entre os critérios, também vou marcar em vermelho. Aí você lembra que essa média, no vídeo anterior, a gente vai alimentar a nossa árvore de decisão? Colocar naquelas setinhas? Ó, tá aqui. Tá? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu vou alimentar as demais aqui. Lembra aqui, ó, consumo, valor de revisão, valor de seguro e potência. A legenda está aqui do lado, tá? Mostrei também lá na minha no vídeo anterior, né? A outra aula que a gente deu aqui. Então, aqui, ó. Consumo, vou colocar lá o consumo. Igual, vou lá na comparação entre alternativas, critério, consumo. Então, aqui, consumo, ó, esse, aqui, ó, igual a esse, igual a esse, igual a esse, tá? Beleza? Vou só ajustar aqui, ó, só para a gente facilitar o nosso serviço. Fica grandão assim, não tem problema não, tá? Aqui, cada setinha, ó, tem os valores correspondentes, tá? Comparação entre alternativas, critério e consumo. Vou fazer isso para valor de revisão e para as outras 3 tabelas, né? Então, vou aqui, valor de revisão, boto um igual aqui, ó.
Valor de revisão está aqui do lado. Vai ser o 11, né? O 11. Aqui, ó. O 12. 13. 14. Então, aqui a gente dá uma espaçada aqui, né? Tá? Aqui, ó, eu botei as setas, ó, só para a gente poder deixar claro, tá? Eu vou só diminuir aqui um pouco as casas decimais para facilitar a nossa visualização, tá? Vou botar assim e vou botar aqui embaixo também para reduzir nossas casas decimais, ó. Tá? Eu reduzi só para facilitar, tá bom, gente? Só para a gente dar uma. Esse aqui eu vou colocar ele mais para cá, porque aqui ele tá certinho, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. E esse aqui, tá. Esse 0,65 é dessa aqui do Kild, o 0,16 aqui do Up, tá? Eu botei um ligado a cada seta, só diminuir para facilitar, né? Tentar facilitar um pouco aqui a nossa visualização, ó. 0,59, 0,06 e que o 0,25 ele está ligado ao March. Vou fazer para o último aqui, ó, para os dois últimos. Então, por exemplo, o MOB. Vamos lá, próxima comparação, valor de seguro é AB11. Então, aqui AB11, AB12, 13 e 14. Tá? As setas aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui esse aqui mais para cá, que é o 0,19 está para cá, esse aqui para esse e o 0,22 para o March. Tá? Então, aqui, ó, vamos para o último, que é potência. Então, potência é o AI11, vai ser 12, 13 e 14. Tá? Só para explicar, o que eu fiz aqui? Eu associei cada seta, deixa eu só diminuir aqui mais um pouco. Eu diminui as casas decimais, tá? Para tentar facilitar, tentar mesmo, tá? Juro que é para tentar facilitar a nossa visualização, tá? Então, cada seta dessa aqui, ó, deixa eu só ver se esse aqui ele abaixa um pouco mais, ó. Eu acho que abaixando fica mais claro. Ah, ficou melhor, ó. Olha como que ele fica, já fica melhor, né? Aqui, ó. Esse aqui pode botar para cá, ó. Isso. Agora aqui ficou melhor, hein? Ó. Reparou? Então, reparou o seguinte, que eu associei cada valor de média a essa ramificação. A primeira parte é a comparação entre critérios, tá? Tem aqui a legenda, ó. Preço, consumo, valor de revisão, valor de seguro e potência. Aquela média após o cálculo de normalização. E aqui embaixo a comparação entre alternativas para cada critério. Eu botei duas casas para facilitar a nossa visualização. Mas eu vou te explicar os cálculos aqui, ó. E vou botar aqui as alternativas e vou botar o cálculo final para a gente aqui. Vamos lá. Então, eu quero chegar para finalmente escolher minha alternativa. Como é que eu vou fazer aqui? Igual, abre parênteses aqui. O valor da média na normalização, critério preço, vezes, lembra que eu estou fazendo do MOB, minha primeira alternativa aqui, vezes comparação entre alternativas, critério preço, esse aqui. Fecha parênteses. Mais comparação entre critérios, a média na normalização, consumo, vezes comparação entre alternativas, critério consumo, do MOB. Mais comparação entre critérios, na média, valor de revisão, vezes do MOB. Ó. Comparação entre alternativas para o MOB. Critério, valor de revisão do MOB. Ó. Mais comparação entre alternativas, valor do seguro, vezes
Comparação entre critérios, tá? Comparação entre valor, entre alternativas, critério e valor de seguro, do MOB, ó, 0,55. Tá arredondado, tá? Só para facilitar a visualização. E o último é a potência. Comparação entre critérios, aquela média, vezes comparação entre alternativas para o MOB, critério potência, a gente fecha aqui. Então, eu fiz um somar produto, soma com produto. E usei o critério como peso. Olha como que você visualiza melhor o problema. Olha como que se visualiza melhor o problema. Eu dou um Enter aqui, deu 0,2, tá? Se eu fizer para os demais aqui, ó, por exemplo, eu vou fixar aqui esse primeiro, tá? O H. Critério, o peso do critério, ele tá fixo, né? Vou fixar primeiro ele aqui, o F4, a gente aprendeu isso em outros vídeos, né? E vou arrastar, mas eu vou ajustar o cálculo, tá? Por exemplo, aqui, é o E, né? Então, por exemplo, aqui, foi o E. Tá, vou fazer aqui, ó. É 8. Não, aqui é 7, né? É 7. Aqui é o J7. Estou ajustando aqui, ó. Aqui é para o Kild, tá? Aqui é o O7. Depois é o T7. E depois é o Y7, né? Y7. É do Kild, né? O Kild, tá? Nota aqui, ó, que eu peguei todos os pesos e multipliquei o quê, ó? Pela comparação para o preço, ó, entre alternativas para o Kild. Aquela média lá da normalização, ó. Então eu fiz um somar produto, uma soma com a multiplicação, tá? Então quando eu faço aqui, ó, vou fazer para os demais aqui, ó, igual para o up, ó, 0,37, que é o do preço, vezes, ó, o up aqui, comparação entre alternativas, critério preço, mais consumo, comparação entre alternativas, critério consumo, para o up, mais comparação entre critérios, o valor de revisão, vezes comparação entre alternativas, critério, valor de revisão, mais valor do seguro, vezes, aí o up aqui, ó, mais comparação entre critérios, vezes comparação entre alternativas, o critério é potência, que é o último, fiz um mais aqui, beleza? Então, tem aqui, ó, vou botar aqui com mais de uma casa, esse aqui eu vou botar com mais de uma casa, para facilitar, tá? E o último é o marcha, né? Eu vou ajustar o marcha aqui, né? O marcha aqui do lado, vou só ajustar ele, tá? O marcha do lado, estou só ajustando aqui. Qual que é a alternativa escolhida? Tá aqui, ó. A alternativa escolhida seria o marcha, tá? Vamos recapitular esse cálculo. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, eu fiz uma árvore de decisão. Primeira coisa que eu fiz. Segunda coisa, preenchi as tabelas de comparação. Comparação entre critérios e comparação entre alternativas para cada critério. Coloquei o valor de soma para cada coluna. Depois eu fiz a normalização, como eu expliquei no vídeo anterior. Agora eu começo a pegar aquelas médias da normalização e vou alimentar a minha árvore de decisão. De onde saíram esses valores aqui de cima? Ó? Aqui é a camada de critérios, tá? Eles saem daquela média
da tabela normalizada da comparação entre critérios. Está aqui, ó. É daqui que ele sai, ó. Aqui. Daqui que ele sai, ó. Aqui. Ele sai daqui, tá? Eu expliquei o cálculo da normalização no vídeo anterior. Então ele sai daqui. E aqui está a média, ó. A média que eu falei lá, ó. Observa os valores aqui, ó. Tá arredondado o valor, né? Mas são as médias que vão entrar aqui, ó, associadas a cada uma das setas. Critério preço, consumo, valor de revisão, valor de seguro e potência. Tá? E abaixo tem as alternativas, comparação entre alternativas para cada critério. Então, aqui, por exemplo, na tabela comparação entre alternativas, critério preço, normalizada, de onde vem esses valores aqui? Ó? MOB, Yield, Up e Marcha. Vamos lá nas tabelas. Ó. Ele vem aqui, ó, critério preço, ó, a eles aqui. Ó. Estão exatamente aqui. Ó. Tabela normalizada, comparação entre alternativas, critério preço. Aí você tem aqui os valores. Está arredondado, tá? 0,25, 0,11, 0,04 e 0,6. Eles estão aqui. Tá? Então eu vou alimentar a minha árvore de decisão. Depois eu vou fazer o cálculo final para escolher a alternativa. O meu valor de média do critério é como se fosse um peso. Então, por exemplo, aqui, quando eu dou F2 para o MOB, ó, eu peguei a média, né, depois do cálculo da normalização, a média para o critério preço, 0,37, vezes comparação entre alternativas critério preço, 0,25. Aí eu faço para preço, eu faço para consumo, mais 0,24 vezes 0,15, que é do MOB, mais faço para valor de revisão, 0,03 vezes, aqui, ó, comparação entre alternativas, o MOB, valor de revisão, aquele valor da média, lá da tabela de normalização, 0,10 mais 0,06 vezes 0,55, mais o último é potência, 0,3, critério potência, comparação entre critérios, aquela tabela normalizada, aquela média para potência, vezes comparação entre alternativas para o MOB, 0,28. Então, eu faço essa ponderação. Seria um somar produto aqui. Eu somo com multiplicação. Seria um somar produto, a fórmula, né? No Excel, tá? Eu vou só conferir se está batendo com o meu gabarito aqui. E a gente fecha essa etapa do HP, tá? Explicamos aí. Depois tem o cálculo da consistência, mas aí vai ser para um terceiro vídeo. A gente vai fazer essa continuação aí. Deixa eu ver só se o cálculo final ele está certinho, né? Tem os cálculos de consistência que eu vou explicar e tudo. Mas deixa eu ver se o cálculo final está nas tabelas. Ah, sim, tá certinho. 24,97. Deixa eu só fazer uma avaliação. 25,86, 22,51, 26. Tá. Esse aqui, deixa eu só fazer uma consideração aqui, que é o resultado. Vou botar aqui, resultado final. Alternativa com maior valor. No caso aqui é o March. Tá? Então aqui eu só botei uma consideração. Vou salvar, tá? E realmente o March está certinho, nosso cálculo, tá? Só voltar aqui. Beleza. Tá bom? Então, pessoal, esse foi o cálculo do HP. Primeiro vídeo, o vídeo anterior, né? A gente fez toda a sequência de etapas, explicando até a normalização e fechamos com esse cálculo final. A alternativa que alcançar o maior valor vai ser a alternativa escolhida, tá? Só lembrar que eu vou alimentar aqueles raminhos, aquelas setas da minha árvore de decisão com os valores médios que eu tive no cálculo da normalização. É de lá que saem esses valores, tá bom? Então, esse é o cálculo do HP.
O arquivo eu mostrei, né, no vídeo anterior, né, que eu faço as comparações entre alternativas para cada critério e entre critérios, tá? E num próximo vídeo a gente vai avaliar a consistência dos nossos julgamentos. Então lembra? Vamos supor, MOB, ele é preferência absoluta em relação ao UP, do critério preço. Vai avaliar a consistência desse julgamento, porque é um julgamento, tá? E tem um cálculo para isso, mas isso vai ser num próximo vídeo, tá bom? Continuando esse aqui, a gente está perto de fechar essa sequência de vídeos, tá? Do ChatGPT com Excel. Falei que seriam 20 vídeos, a gente está perto de fechar. Bom, tem vídeos aí bem interessantes, dicas bem interessantes do Excel, tá bom, pessoal? Um abraço aí, vamos aí para os próximos vídeos.